Pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje eu vim aqui falar sobre uma coisa que muita gente me manda mensagem, que é sobre o meu encaixe pequeno. Bom, o meu encaixe hoje é feito na Bione Center e lá a gente desenvolveu um modelo de encaixe bem menor do que o tradicional que eu já usei quando eu tinha prótese do SUS, que várias outras clínicas, não só no SUS, mas clínicas particulares também usam, que é o M6, que é aquele encaixe grandão. Eu também já usei, e aí quando eu conheci o Anderson Nolé, a gente começou a desenvolver um encaixe menor. Até que a gente chegou a esse modelo de encaixe, que é o que eu uso hoje. E aí tem várias curiosidades sobre ele, eu recebo várias perguntas, e eu queria hoje trazer aí um pouquinho. Bom, eu uso esse encaixe desde 2012, esse modelo de encaixe pequeno. Claro que desde o primeiro, que eu vou deixar aqui uma foto, pro de hoje, a gente já fez diversas mudanças, inclusive no tipo de acabamento, de revestimento, do tipo da catraquinha, do tipo da presilha que a gente usa no encaixe. Nada como ir usando e vendo o que funciona e o que não funciona. Assim como todos os outros encaixes, ele é feito sob medida, então a gente tira o gesso, tira o molde, e a partir do molde a gente começa a fazer o encaixe propriamente dito. A primeira fase do encaixe ele fica todo no material chamado polipropileno. É um material resistente, mas ele ainda não é um material definitivo em que a gente fica com a prótese, Então ele é um material que você consegue esquentar um pouquinho para às vezes fazer uma aberturinha aqui e ali, dar uma modificada, assim, nada muito gritante, mas pequenos ajustes esse material ainda suporta. E aí tem uma coisa que muita gente fica com dúvida, é que o encaixe para as articulações de quadril, ele não tem encaixe provisório. As outras amputações, a pessoa fica com o encaixe provisório por um tempo, um mês geralmente, vai para casa, segue a rotina normal para depois fazer o encaixe definitivo. Isso porque quem tem coto, um processo chamado afinação do coto, Então o coto ele vai ficando mais fino, ele vai perdendo o edema, que é natural, se você não usa aquele membro, ele acaba ficando um pouquinho mais inchado. Então por isso que se faz um encaixe provisório, para que você não perca o encaixe e que você possa ter uma prótese realmente com o tamanho e desenho do seu coto, que não é o caso da desarticulação de quadril. A gente não passa por essa afinação. O coto, ele permanece do mesmo jeito. Então o que a gente tem de encaixe provisório duram 2, 3 dias, geralmente pelo menos o meu é o que a gente deixa ele no polipropileno, ainda com alguns parafusos não tão fixos assim, A gente às vezes troca o tipo do parafuso antes de eu ir embora, para ficar de fato com uma coisa mais permanente. Mas ele não tem um encaixe provisório para desarticulação de quadril. E aí depois que a gente faz todos os ajustes, a gente faz todo o alinhamento da prótese, a gente faz a laminação de fibra de carbono. Então o encaixe ele tem fibra de carbono. Esse aqui hoje só tá com a fibra de carbono, o meu anterior tinha fibra de carbono e fibra de vidro. Esse aqui tá só com carbono. Por cima dessa fibra de carbono, que deixa o encaixe mais resistente de fato, a gente fez todo um revestimento de silicone, muita gente também pergunta o que tem dentro do meu encaixe, e ele é todo de silicone, tanto por dentro e agora também por fora. A gente fez o silicone por fora porque com a laminação, com a resina que vai por fora da laminação, o encaixe ficava muito escorregadio. Então quando eu sentava em alguma superfície mais escorregadia, ou dependendo do tecido da roupa que eu usava, a roupa ficava escorregando muito no encaixe, às vezes acabava até subindo se eu estava de saia, de vestido. E aí a gente pensou em fazer com o silicone, para ele dar mais uma aderência na roupa e parar com esse tipo de problema, que às vezes era meio chato ter que ficar ali ajeitando a roupa para não ficar com a prótese aparecendo aí no meio da rua. Esse silicone que a gente usa por fora, ele é um silicone vulcanizado tipo HTV. Ele fica bem resistente, ele fica bem durinho, ele não é tão macio assim, e ele fica na parte de fora do encaixe e nas laterais. Ele também acompanha toda a lateral do encaixe. E por dentro também a gente tem um pouco dele, mas o principal silicone que faz total diferença na minha vida é o silicone do apoio,
silicone RTV de cura fria. Então a gente faz a parte de baixo, onde eu coloco o coto de fato para apoiar. A gente faz com esse silicone, que ele é um silicone muito mais macio, e ele é macio, mas ao mesmo tempo ele não perde a espessura. Então a gente coloca ele numa grossura, né, numa espessura, e ele fica daquele tamanho por muito tempo. Por mais que tenha ali o apoio, o peso, ele não cede, ele é um silicone que não cede. E aí nessa prótese aqui, eu vou deixar uma foto aqui, vista de cima, que vocês podem ver que ela tem um detalhezinho redondo, mais azulado. Não sei se vocês conhecem aquela palmilha, né, de silicone, aquela calcanheira de silicone para colocar em sapato. A gente pegou exatamente um pedaço dessa calcanheira que tem essa bolinha azul, justamente para colocar na direção do meu apoio, do meu ossinho de apoio, para que eu tivesse mais um conforto na hora de apoiar e sentisse menos dor. Eu não sinto dor nenhuma ao apoiar, nenhuma. O que às vezes eu sinto um pouco é uma pequena dormência quando eu fico muito tempo sentada na mesma posição, o que é normal, todo mundo fica com a bunda dormente quando fica muito tempo sentado na mesma posição. Muitas pessoas me perguntam se esse encaixe dá segurança por ele ser menor, e sim, eu não tenho nenhuma dificuldade em relação à segurança, nunca tive. Ele super segura porque ele tem a sustentação da prótese exatamente nos pontos importantes, que são nos dois ossinhos da lateral do quadril. A prótese precisa estar bem firme ali para que você não tenha nenhum tipo de problema, né? Que a prótese saia, enfim. E na parte de baixo também a gente deixa o assento, né, o tamanho suficiente para o meu coto se apoiar e não ficar escapando, né? Às vezes já aconteceu em alguns moldes a gente acabar cortando mais para dentro e aí acabava que o ossinho dava uma escapada e a gente tinha que fazer um aumento ali para justamente o coto não ficar saindo. A gente faz o apoio com umas catracas, né, umas presilhas, que são presilhas de patins inclusive, patins inline, né, americano, e é muito firme, é muito resistente. Eu nunca tive problema com isso, graças a Deus. A gente já usou outros tipos de catraca das minhas próteses anteriores, algumas eram mais finas, às vezes não aguentavam tanto o tranco, e aí a gente coloca as catracas e a gente de fato aparafusa todas elas, bota rebite, a gente bota coisas bem firmes, porque como tem poucos lugares para sustentação e ali é o principal ponto de sustentação para prótese, eu faço muita força, né? Então a gente precisa que isso segure bem de fato a prótese. Até fiz uma enquete lá no meu Instagram, se você ainda não me segue, @tayalbino, me segue por lá que eu sempre coloco algumas coisas também, conto algumas curiosidades sobre esse mundo da vida de amputado. E eu coloquei lá algumas coisas e muito bem aqui trazer aí a resposta oficial dessa enquete. Bom, não coça, o encaixe não faz coçar, nunca senti coceira. É claro que eu acho que pessoas que têm alergia a produto com silicone talvez sintam algum tipo, eu acho até que é um teste que você precisa fazer se você tem alergia a silicone antes de fato fazer uma prótese com esse tipo de revestimento, né? Porque ninguém merece ficar com alergia no coto, mas quem não tem problema, né, com silicone, com nada desse tipo, super tranquilo, não coça, não tem nenhum tipo de coceira. Assim, às vezes tem coceira normal, né, que você sente na perna, no braço, enfim, como em qualquer outra parte do corpo. Machucar, não machuca. Incomoda? Incomoda. E aí tem duas coisas que eu queria falar sobre isso. Não é que machuque no sentido de ferir, não fere, mas por conta do atrito entre a prótese e o encaixe, gera, né, uma pele um pouco mais sensível, que precisa de alguns cuidados, mas nada que machuque. E incomodar é uma coisa que não é do seu corpo, né? Você não foi feito com uma prótese, você se adapta a ela. Então, assim como você também se adapta a um sapato às vezes incomoda. É esse tipo de incômodo. O que as pessoas precisam ficar muito atentas é que tem diferença nisso. Tem um incômodo suportável e um incômodo insuportável.
Se você tá com um incômodo insuportável na sua prótese, independente do tipo de prótese que seja, do nível de infecção, você precisa sim ir na clínica e ver o que está acontecendo. Eu limpo a prótese com álcool em casa. Eu pego um pedaço de algodão, álcool normal e limpo, faço toda a higienização da prótese por dentro e por fora. Por que por fora, apesar de ficar dentro da roupa? Quando eu uso vestido, saia, né, enfim, também pega poeira pra sentar nos lugares e eu malho com a prótese por fora da roupa, justamente para eu ter a praticidade de tirar a prótese mais facilmente para fazer alguns exercícios. E quanto à manutenção do encaixe, eu nunca tive problema. Nunca tive problema com o meu encaixe. Claro que nos anteriores, quando a presilha era um pouco mais frágil, acontecia de arrebentar, eu tinha que de fato ir sim trocar a presilha, então eu tinha que ir na clínica. Mas agora que a gente acertou o tipo da presilha, o tipo do revestimento, que ele não cede, como eu falei, que não precisa ficar fazendo nenhum tipo de manutenção, é muito tranquilo. Eu faço a manutenção, a revisão anual na prótese, eu já fiz um vídeo aqui falando sobre a revisão da prótese. E aí, obviamente, a gente faz uma revisão de tudo, né, de alguns parafusos também do encaixe, seguram as presilhas, mas assim, nada que me cause uma preocupação ou um prejuízo, né, de ter que ficar indo sempre fazer algum tipo de manutenção. Encaixe, sim, como qualquer outro encaixe, ele faz o coto transpirar. Essa é a grande vantagem do silicone, porque ele esquenta muito menos do que os outros materiais. Antes, as próteses que eu tinha eram com revestimento de emborrachado, né, o EVA, e aquilo esquentava de uma forma absurda. Fora que com o calor e o suor, aquilo ficava com um cheiro. Mas assim, um cheiro terrível, um cheiro de chulé mesmo. E que você não tem muito o que fazer, né? Por mais que você limpe ali com álcool e tal. Eu até colocava talco na época para poder dar uma amenizada também. Mas assim, é um cheiro que impregna e que não tem muito o que fazer. Então o silicone tem essa praticidade, né, da limpeza, que você limpa tranquilamente, não deixa cheiro. Ele também faz o coto transpirar menos, né? Ele é mais fresco. Então isso, principalmente quando eu morava no Rio, isso pra mim foi um ganho de qualidade de vida imenso. Porque eu não ficava com tanto calor quanto eu ficava com os outros encaixes. E aí isso me facilitava num monte de coisa, inclusive nos machucados, porque eu já cheguei a ficar com ferida de sangrar, porque o calor no Rio era insuportável. E num calor de sensação de 43 graus, você num calor na rua, andando pra cima e pra baixo, a prótese me esquentava no nível de chegar a ameaçar, me fritar mesmo, assim. Então, graças a Deus, me livrei do calor do Rio e me livrei desse tipo de prótese também. Então, esse encaixe hoje que a gente faz lá na Bioni Center, ele é super fresquinho, super confortável, não me machuca, não tem problema nenhum com ele. Bom, se você ainda tem alguma dúvida sobre o encaixe de desarticulação de quadril, deixa aqui nos comentários que eu vou responder aí, tirar todas as suas dúvidas. Todo esse vídeo, deixa um joinha aqui embaixo pra mim, compartilha esse vídeo aí com pessoas que estão precisando entender um pouquinho mais aí sobre esse encaixe de desarticulação de quadril. E eu vejo você no próximo vídeo. Se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo, hein? Tchau, tchau!